Primeiro nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Pegue a sua Bíblia, abre ela no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Aí você vai segurar com o seu dedo. Você vai segurar. Se alguém puder digitar aí para mim, Mateus, capítulo de número 25, e vai segurar com o dedo. Depois você vai pegar e vai mais para frente. Você vai achar 2 Pedro, capítulo de número 3 e versículo de número 9. Primeiro, você vai em Mateus, capítulo 25, e depois você vai em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Primeiro você vai achar Mateus 25. Vou esperar você pegar a sua Bíblia aí. Vou esperar você pegar a sua Bíblia. Isso, Ju. Mateus 25 e 2 Pedro, capítulo 3. Maravilha, glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Isso aí, abre aí. Mateus 25 e 2 Pedro capítulo 3. Vamos lá para a palavra de Deus. A pergunta que eu faço para vocês é a pergunta que muito vem ao nosso coração. Por que Jesus não voltou ainda, pastor? Por que a palavra de Deus diz que Jesus ia voltar para buscar a sua igreja? Nós vivemos um período muito perto da volta de Cristo, né? E o cenário escatológico, o cenário das últimas coisas está todo preparado para a volta de Cristo. Em Jerusalém, eles alegam, os rabinos mais conhecidos de Jerusalém alegam que o Messias já está no meio deles. Eles já prepararam o altar de sacrifício, o candelabro. Se não me falha a memória, 3 milhões de reais para fazer o candelabro de ouro 28 quilates. Já está preparado o candelabro, já fizeram ou criaram, né? Fizeram lá em laboratório a ovelha vermelha, né? Já está preparada também para o sacrifício. Já estão preparando homens da linha dos levitas, ensinando eles a fazer o sacrifício. Isso em Jerusalém. Os sinais de Jerusalém está lá para quem quer ver, né, meus irmãos? E no mundo nós estamos vivendo aí um caos, né? Uma hora chove demais, uma hora é seco, terremotos, peste. Se você olhar, se você entrar num site que fala sobre o clima, sobre o planeta, né? Sobre as placas tectônicas, nunca mexeu tanto, irmãos, a questão de terremotos como nos dias de hoje, né? É abalo sísmico para todo lado, é abalo sísmico em toda a terra. Então o cenário escatológico, ele está todo preparado. O cenário bíblico e escatológico está todo preparado para a volta de Cristo. Não está faltando mais nada, irmão. Sabe o que está faltando? Os escolhidos serem tirados da face da terra. Hoje eu estava estudando sobre o Pix, né? É algo que o Banco Central lançou. Esse Pix, ele vai substituir num futuro próximo o dinheiro. Eu vou ter uma numeração, você vai ter uma numeração, e nós não vamos ter mais o dinheiro em mão. Você vai no mercado, você vai num shopping, eles vão perguntar para você qual que é a numeração do seu Pix. E aí eles digitam o seu Pix e você paga com aquilo que você vai ter depositado no Banco Central. Então, eles estão preparando tudo para quê? Para que o governo do anticristo, ele domine sobre todos. O dinheiro, a nota que nós temos em mão, muitas pessoas já não andam mais com dinheiro, andam só com um cartão de crédito. Mas daqui uns dias nem o cartão de crédito vai ser mais necessário,
porque eles lançaram agora, depois você faz uma pesquisa no YouTube sobre o Pix, P-I-X, eles lançaram esse Pix, que vai ser como se fosse, tem um filme, eu esqueci agora o nome do filme, mas relata sobre isso. Para você comer, para você beber, você tem que ter uma conta virtual. E essa conta vai ser responsável. Se você for no mercado, você vai ter que dar o número do seu Pix e lá vai ter a sua conta, o seu crédito. E ali você vai poder comprar. Mas isso é uma preparação para a instalação no governo mundial, né, irmãos? É muito sério isso, né? Tudo está sendo preparado, né? Mas vamos falar disso. Olha só, Mateus capítulo 25 e o versículo de número 5. Diz assim, ó. Vamos ler o 3, o 4 e o 5 para você entender. E as loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, guarda essa palavra, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. O versículo 6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Primeiro, irmãos, antes de nós ir lá para Pedro, para 2 Pedro, eu preciso falar aqui de Mateus 25. Escatologicamente, esse texto aqui, Mateus 24 e 25, ele vai se voltar para a volta de Cristo. Aqui é Jesus orientando os seus discípulos, é Jesus ensinando os seus discípulos a respeito da volta de Cristo. E o texto está dizendo que estavam às 10, estavam na presença do noivo. Às 10 estavam esperando a volta do noivo. Mas o texto vai dizer que 5 tinha azeite e 5 não tinha. 5 estava preparado e 5 não estava preparado. E a Bíblia vai nos dizer aqui, preste atenção na palavra, irmãos. Eu peço a atenção de todos. O texto vai dizer que todas dormiram. O texto vai dizer que a igreja dormiu. Mas o texto também vai dizer, no versículo de número 6, que perto da meia-noite. Quando se fala de meia-noite, fala a hora da volta de Cristo. Perto da meia-noite, porque ele volta meia-noite. Biblicamente, calendário escatológico, meia-noite volta. Mas perto da meia-noite, ouviu-se um clamor. Perto da meia-noite, ouviu-se alguém clamando e dizendo: se prepara, porque aí vem o noivo. Esse perto da meia-noite, ouviu-se um clamor, é aqueles que estão anunciando que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E o texto vai dizer que perto da meia-noite ouve-se um clamor, e o clamor diz aqui: aí vem o noivo, sai ao encontro dele. Porque o sai ao encontro do noivo, porque o arrebatamento ele vai ser secreto. E nós vamos se encontrar com o Senhor nos ares, irmãos. Mas antes de tudo isso acontecer, o cenário, o governo mundial vai estar estabelecido. A igreja, ela vai começar a ver todas essas coisas acontecer. Mas aí a Bíblia vai dizer que nós vamos anunciar: aí vem o noivo. E o texto da palavra de Deus está dizendo que tardando o noivo, esse tardar o noivo aqui é dar um tempo de espera. Porque o texto diz que 5 estavam preparadas e 5 não. Então o noivo tarda para dar tempo das que não estão preparadas se preparar para a volta do noivo. Então a Bíblia vai dizer que há um tempo de espera.
O noivo tarda um pouco para aquelas que não estão preparadas, elas vão se preparar para ter um encontro com o noivo. Então, quem sabe nesta noite há um alerta de Deus para a tua vida. Se prepara, porque aí vem o noivo. Nós estamos muito perto da meia-noite que diz o texto aqui. A meia-noite, aonde vai soar o toque da trombeta. Aonde o noivo vem buscar, sai ao encontro do noivo. Esse sai ao encontro do noivo, irmãos, é que nós vamos ao encontro do noivo. Porque o noivo, nós vamos se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Quer ver o texto disso que eu estou te dizendo? Já nós vamos lá em 2 Pedro, mas vamos passar aqui por Tessalonicenses. Se você tá... Glória a Deus. Se você está com a sua Bíblia aí, vamos comigo lá em Tessalonicenses. Deixa eu achar o texto aqui. Vamos, pega a sua Bíblia aí, irmãos, para vocês verem que aqui não é palavra, não é invenção de pastor, não. Porque às vezes as pessoas acham que é invenção de pastor. Ah, o pastor está falando isso para colocar medo. Eu não estou aqui colocando medo em ninguém, não, irmão. Só estou falando da Bíblia. Estou falando da palavra de Deus. Estou falando que ainda é perto da meia-noite, ainda está dando tempo para você encher sua lamparina de azeite para se encontrar com o noivo. Isso que eu quero dizer, não quero colocar medo em ninguém, só estou falando da palavra de Deus, o que vai acontecer. Isso está perto de acontecer. Olha só, irmãos, preste atenção. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 15 ao 17. Então, quando aí vem o noivo, que estão com azeite preparado, nós se encontraremos com o noivo nos ares e teremos o nosso corpo transformado num corpo de glória e estaremos com o Senhor para todo sempre. Então o texto está dizendo aqui, irmãos, mas pastor, olha só, irmãos, vamos lá para 2 Pedro, capítulo 3, olha só, tiver com a sua Bíblia aí, vai marcando, vamos acompanhando. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, eu só vou ler o 9. Olha só o que diz, irmãos, aqui o apóstolo Pedro trazendo uma orientação para a igreja. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, e não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Daí o começo diz assim: mas o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. O Senhor, Ele está dando um tempo para que todos se arrependam. Aí, meus irmãos, olha só que interessante. Os fatos bíblicos revelados que nós falamos aqui de Mateus 25, de Tessalonicenses, de 2 Pedro. Esse ano de 2020, preste atenção nisso, pesquise no YouTube, no Google, irmãos, para não ficar só nas minhas palavras. Porque você acha que às vezes o pastor quer falar algo para te colocar medo. Longe de mim fazer isso, irmãos. Eu quero que você entenda a palavra, porque quando nós somos libertos pela palavra, nós somos libertos. Então eu quero que você entenda o que eu estou dizendo aqui. A Bíblia vai nos ensinar, olha só, irmãos, dos acontecimentos que aconteceu em 2020. Quando que foi que se manifestou
Sim, o coronavírus estava desde o começo do ano, mas ele se propagou depois do carnaval. Foi março. E março aconteceu do quê? Do isolamento social, de ficar em casa, de não trabalhar, parou tudo. Ficou aí 3 meses, tudo parado, não foi isso que aconteceu? Depois você pesquisa para não acreditar que eu estou falando coisas aqui para te deixar com medo. Mas a Bíblia não, irmãos, perdão, ia haver uma reunião, preste atenção no que eu estou dizendo. Ia haver uma reunião, o Papa e os governantes de todas as religiões. Lá no Cazaquistão tem um cenário lá, uma cidade preparada para o governo do anticristo e dessa nova religião. Eles chamam religião da paz. Eles iam se reunir esse ano em maio para decidir a respeito dessa religião universal. E junto com essa, presta atenção, irmãos, nisso que eu estou falando, é muito sério, nós estamos com a palavra de Deus aqui aberta. Junto com esta religião universal, eles também queriam acelerar a implantação da tecnologia 5G de internet. A tecnologia 5G de internet é uma frequência baixa, irmão. A 4G ela é mais ampla, mais alta, mas a 5G ela é mais baixa. Ela amplia mais. Ela pega qualquer lugar. E a implantação dessa única religião, juntamente com a tecnologia 5G, é para a implantação de um governo mundial. Aí eu te pergunto, irmãos, o cenário escatológico, biblicamente falando, já estava tudo preparado para a volta de Cristo em 2020. Estava tudo preparado. Mas aqui em 2 Pedro, capítulo de número 3, e o versículo 9, diz que o Senhor tarda. Ele está aqui dizendo, ele é longânimo, ele dá um tempo para que todos chegam ao arrependimento. Ele dá um tempo para aqueles que estão afastados voltem para o Senhor. Porque está dizendo o texto que ele não quer que ninguém se perca, mas que todos chegam ao arrependimento. Então, esse coronavírus, irmãos, eu falo isso sem medo de errar. Foi algo que veio, sim, como um juízo de Deus, mas também veio para tardar as coisas que iam acontecer em 2020. Porque não houve reunião dos governos mundiais, não houve a reunião das religiões. A tecnologia 5G, que era para até o dezembro de 2020, está em todos os lugares, não alcançou nem as capitais, porque travou Porto, que ia mandar as torres de transmissão, travou tudo por causa do coronavírus. Então isso aconteceu para quê? Para que desse uma freada, irmãos. Olha como que Deus é Deus na sua palavra. E em Mateus 25:5 diz do tardado noivo. E em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, fala também que ele é longânimo, ele está esperando, irmãos, para que as pessoas se arrependam. E olha só como que Deus é tão poderoso. Já não tinha resolvido essa questão do coronavírus, mas aí agora vem a segunda onda. E com essa segunda onda, o que acontece, irmãos? As coisas ficam paradas. Mas sabe por que Deus permite as coisas ficarem paradas? Para que aqueles que estão longe de Deus, aqueles que estão afastados, eu vou ler de novo aqui 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia,
mas Ele é longânimo para convosco. Sabe que é uma pessoa longânimo? Uma pessoa que demora um pouco. Uma pessoa que toma uma decisão tranquila. Mas por que Ele é longânimo? Porque Ele está querendo, olha só, Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Então, o Senhor tardou, irmãos, isso veio para parar o andamento do anticristo, do falso profeta, a estabelecer um governo mundial. Tudo isso veio. Tudo isso veio para que todas as coisas que vão acontecer venham tardar um pouco. Sabe para quê? Para que essa pessoa que está me assistindo aí, que não tomou uma decisão ainda com Cristo, venha tomar uma decisão. Para você que é conhecedor da palavra, meu irmão, está afastado da igreja, procura a igreja. Você que está afastado, volte para Jesus. Não, é muito sério, irmãos, o que está acontecendo. Mateus 24 fala sobre peste, guerra, rumores de guerra. Está aí o cenário, está todo preparado. Mas aí vai estabelecer, olha só, vou falar muito sério. Pesquisa, irmãos, no Google sobre a reunião que aconteceria esse ano, para não ficar nas minhas palavras. Pesquisa no Google sobre a união das religiões. Eles criaram uma cidade, e dentro dessa cidade, no Paquistão, tem uma cidade que tem um lugar que é onde eles se reúnem de 3 em 3 anos. Sabe para quê? Para nesse lugar, eles se reuniram há 3 anos atrás, e eles iam se reunir esse ano novamente, para estabelecer uma única religião. Lá estavam líderes judeus, líderes da igreja ortodoxa, líder dos muçulmanos, estavam todas as religiões, porque eles querem trazer uma religião, a religião da paz, o nome dessa religião, para acabar com a guerra entre as religiões. Então eles queriam tornar uma religião só. Pesquisa isso que eu estou te dizendo. Que você acha que às vezes, mas o pastor está equivocado, está falando, mas pesquisa, irmãos. Pesquisa também sobre que eles queriam esse ano, até esse dezembro que nós estamos vivendo, a tecnologia 5G era para estar em todos os lugares, principalmente nas grandes capitais. Mas houve um break. Sabe por que houve um break? Porque o coronavírus veio e parou tudo. O coronavírus veio como um vírus que a palavra de Deus diz em Mateus 24 que viria. Mas também veio, irmãos, por tardar. Veio para que todos chegam ao arrependimento. Sabe por que o Senhor está dando esse tempo? Para que nós que estamos meio lá, meio cá, venhamos tomar uma posição. Para nós que estamos afastados, venhamos buscar o Senhor mais de perto. É bíblico, irmãos. Então, o porquê que Jesus não voltou ainda, pastor? Porque Ele está esperando, irmãos, que as pessoas se arrependam e voltem para a presença de Deus. Por que Jesus não voltou ainda, pastor? Por causa desse texto da palavra de Deus, por causa de Mateus 25:5, que está liberado a palavra aqui, o tardar do noivo. E por causa de 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, porque Ele é longânimo, porque Ele quer que as pessoas se arrependam e voltem, porque Ele não quer que nenhum dos seus escolhidos, nenhum daqueles que Ele chamou, se perca. Ele está dando tempo, irmãos. Deus, Ele está no controle de tudo. Deus, Ele permitiu vir ao mundo um vírus para parar tudo, irmãos. Sabe para quê? Para que as pessoas possam ter conhecimento da sua volta, para que aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor venham tomar uma posição com Deus.
venham voltar para a presença de Deus, porque Ele é longânimo. Ele não quer que as pessoas se percam, mas Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, se aproximem de Deus. Então aqui o texto está falando, é a Bíblia, irmão, não é eu, não estou inventando nada, é a palavra de Deus. Olha aí, o tardado noivo e tardando o noivo, todas adormeceram. A igreja, irmãos, de uma forma geral está adormecida. Você pode falar, pastor, mas na igreja tem adoração, na igreja tem louvor, tem igreja aí, megas tempos, mas estão adormecidos, irmãos, porque não estão se preparando para a volta de Cristo. Mas aí o texto vai dizer que houve-se um clamor. Houve-se um clamor. E no clamor está dizendo assim, aí vem o noivo. Vai ao encontro dele. Aí vem o noivo, vai ao encontro do noivo. Então esse texto está nos ensinando, irmãos, que o noivo vem. Que o noivo está vindo para buscar os seus escolhidos e a sua igreja. Mas será que nós que estamos aqui estamos preparados? Será que tem azeite na nossa lamparina? Será que as coisas do mundo não nos adormeceu na presença de Deus? Vamos nos preparar, meus irmãos. Olha só, 2021. Tem vários pensamentos teológicos. Tem vários pensamentos teológicos, meus irmãos. Vários. Que falam numerologia bíblica. Que fala que 2021... Tem até uma música que fala 2020 chega, mas 2021 não passará. Tem muita especulação. Não estou aqui afirmando nada, irmãos. Porque tem um texto de Mateus 24 que fala que o dia e a hora ninguém sabe, nem Jesus, só Deus. Mas para quem estuda a Bíblia sabe que o calendário profético aponta que 2021 pode ser o ano do arrebatamento da igreja. 2021 pode ser um ano. Pode ser, não estou afirmando que é, irmãos. Pode ser que Deus, por ser longânimo e misericordioso, pode ser que Ele permita que se estenda um pouco mais. Não estou aqui dizendo para você que será 2021, mas eu estou dizendo, se prepare. Olha só, irmãos, quando eu estava estudando sobre essa moeda que o Banco Central lançou, depois você pesquisa também sobre isso. O nome dessa moeda é o Pix. Vamos usar um exemplo aqui. Aqui tá os irmãos aí que estão me assistindo. Eu vou ter a numeração do meu Pix e você vai ter a do seu Pix. E nós vamos no mercado, não vai ter dinheiro mais, não vai ter mais cartão. Eu vou com o número do meu Pix e uma senha. Porque você vai trabalhar e você não vai receber o dinheiro na sua mão. Você não vai trabalhar e receber o dinheiro na sua mão. Você vai trabalhar no final do mês, o seu patrão vai pegar o número do seu Pix e vai depositar o seu dinheiro naquela conta. E toda transação que nós fizermos, vai ser através do número do Pix. Você vai no mercado e já está sendo preparado para isso, irmãos. Tem mercado que você não tem mais caixa, mas passa o cartão.
Daqui um dia mercado, farmácia, lugar que posto de combustível, vai ser o número do seu Pix. Depois você estude, olha lá no Google, usa o tempo que você tem, irmão, para pesquisar sobre as coisas de Deus. Porque o cenário já está sendo preparado. Tem uma propaganda do Banco Itaú que termina passando o calendário rápido, ele para em 2021. Então, há algo apontando para que o ano de 2021, o cenário já está montado. Esse coronavírus, irmãos, foi permissão de Deus para parar um pouco, para que venha o tardado noivo, para que nós se arrependamos como igreja do Senhor, voltamos a buscar o Senhor verdadeiramente, voltamos a fazer a vontade de Deus. Então vamos voltar para o Senhor. Vou ler mais uma vez, 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 9. O Senhor não retarda a sua promessa. Qual é a promessa, irmãos? A promessa de Tessalonicenses, que ele viria buscar o seu povo. Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. Alguém fala, né? Será que volta mesmo? Todo mundo falou que voltava e até agora nada. Tem muita gente falando isso. Muitos a têm por tardia. Mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham se arrepender. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Pastor, o que você está falando? Eu estou falando que Jesus, irmãos, está dando um tempo para